Convido aos irmãos, essa manhã, a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Hoje a minha intenção nessa manhã era terminar o capítulo 3, quando o pastor Glauber me perguntou se eu poderia pregar essa semana. Então eu olhei para a sequência do texto, de onde nós havíamos parado, e procurei ali uma divisão natural do texto. E a minha intenção, então, era ir do verso 18 do capítulo 3 até o verso 1 do capítulo 4. Porém, à medida que eu ia estudando, eu não consegui sair do versículo 18. Então, hoje nós vamos ficar apenas no versículo 18, e nós vamos ver hoje, nessa manhã, o papel da mulher no lar. E numa próxima oportunidade, nós vamos, então, dar sequência no texto, pois eu não tenho aqui pressa nenhuma, de simplesmente só terminar o capítulo, e correr com o texto, não tenho a intenção de atropelar o texto. A intenção é ir devagar, o importante é nós conseguirmos absorver tudo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Então, por isso, hoje, nessa manhã, nós vamos nos ater apenas no verso 18. Então, coincidiu que hoje, aprove ao Senhor que hoje o dia fosse todo voltado para as mulheres, porque hoje nós vamos aprender aqui nessa manhã sobre o papel da mulher no lar, e mais tarde as mulheres terão também o seu encontro aí, o encontro das mulheres, o encontro geral, em onde o pastor Glauber também estará trazendo uma mensagem direcionada a elas. Então, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, o capítulo 3, no verso 18, que diz assim, Colossenses 3, 18. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está o Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus eterno, santo, santo, santo é o Senhor, como nós acabamos de entoar e louvar a esse Deus santo, Deus trino, eterno, sublime. Nesta manhã, ó Deus, agora nós nos colocamos diante da Tua presença, diante, ó Deus, da Tua palavra, que também é eterna, santa, que vem para a nossa edificação. Nesta manhã, ó Deus, eu quero clamar ao Senhor pela vida, principalmente das minhas irmãs, mas também dos meus irmãos, porque tudo isso envolve o ser cristão, envolve como nós somos cristãos nos nossos lares. E hoje, especificamente, nós iremos tratar a respeito do papel da mulher. Então, que o Senhor abençoe, Deus, a vida das minhas irmãs, que elas sejam, Deus, aqui confrontadas, edificadas pela Tua palavra, e que elas possam, Deus, entender e cumprir aquilo que o Senhor exige delas como verdadeiras cristãs, como verdadeiras mulheres que estão no Senhor. E eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, ajude-as, porque só conseguimos fazer isso, nós só conseguiremos, cada um, cumprir o seu dever na dependência do Teu Espírito Santo. Então, desde já, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Abençoe as minhas irmãs e também os meus irmãos. Enche, ó Deus, o nosso coração com a Tua palavra, a nossa mente, o nosso coração estejam focados agora, neste momento, na Tua palavra. Que nós esqueçamos, ó Deus, todos os problemas, tudo que é do mundo possa ficar lá fora agora. Que nós agora nos concentremos, ó Deus, na Tua palavra e na exposição da Tua palavra. E que o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, as cartas de Paulo, na verdade, todas elas têm uma peculiaridade. Paulo, ele normalmente gasta metade da sua carta, metade dos seus escritos, tratando a respeito dos indicativos do Evangelho. Ou seja, o que é isso? Paulo, ele gasta metade das suas cartas falando a respeito daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele gasta um tempo falando daquilo que nós somos em Cristo, indicando aquilo que nós somos através do Evangelho. E aqui nessa carta de Colossenses não é diferente. Como de costume em suas cartas, então, Paulo começa tratando a respeito de doutrina. Ele estabelece as bases teológicas, as suas doutrinas, os seus ensinamentos, o que ele fez aí no capítulo 1 e 2. E depois ele passa, então, agora de uma forma prática, a desenvolver todo esse conhecimento que ele estabeleceu nos capítulos anteriores,
Tudo aquilo que ele colocou como doutrina, como ensinamento, agora, a partir do capítulo 3, ele começa a fazer de uma forma prática. Ou seja, Paulo passa agora a tratar de uma forma mais prática a vida cristã. E ele começa aqui a dar orientações de como deve ser o nosso viver. Ele dá aqui orientações de como deve ser o viver de um verdadeiro cristão. E ele passa então a dar instruções de um viver santo, de como colocar toda essa doutrina em prática. E agora aqui, como nós vimos, o capítulo 3, ele serve tipo como uma dobradiça, onde Paulo agora sai da parte teórica para a parte prática. É aquilo que nós chamamos de juntar a ortodoxia com a ortopraxia. Nós devemos, então, praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Todo o ensinamento do Evangelho deve ser refletido na nossa vida prática, no nosso dia a dia. E no início do capítulo 3, até o verso 11, Paulo ele mostra como devem ser as evidências de uma verdadeira conversão. Se eu verdadeiramente me converti ao Senhor, se eu fui convertido pelo Evangelho, isso vai gerar em mim evidências. Eu devo demonstrar na prática aquilo que comprove essa verdadeira conversão. E depois, nos versos 12, 13 e 14, ele nos fala das evidências de uma verdadeira santificação. Nós estamos passando pelo processo de santificação. Nós nos convertemos ao Senhor, agora nós estamos passando pelo processo de santificação até o momento em que nós seremos glorificados e ali somente lá na eternidade, quando não haverá mais a presença do pecado. E depois dos versos 15, 16 e 17, Paulo ele continua nos mostrando como desenvolver essa verdadeira santificação, através do uso dos poderosos recursos ordenados por Deus. E todas essas coisas estão relacionadas ao meu viver. Como cristão, como eu me relaciono com o meu cristianismo. Como eu coloco o meu cristianismo em prática. E agora, aqui a partir do verso 18 que nós lemos, Paulo ele começa a tratar das responsabilidades sociais, das responsabilidades na família. Ele começa a falar da vida comum no lar. Ele começa a tratar da vida comum no trabalho. Ele começa a tratar da nossa vida comum em geral na sociedade. E a primeira coisa que ele vai falar aí é sobre, então, a família. Paulo foca, nesses primeiros versos, e hoje nós vamos ficar só no verso 18, na vida comum do lar. E ele mostra como deve ser a vida do homem cheio do Espírito Santo. Ele mostra como deve ser a vida da mulher cheia do Espírito Santo. Ele mostra como que deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Ou seja, ele está aqui estabelecendo o alicerce da base da sociedade, daqueles relacionamentos mais comuns, e aplicando o Evangelho a todas essas áreas. E a base, irmãos, de toda a sociedade é composta por famílias. E, consequentemente, igrejas também são compostas por famílias. E nós não teremos, irmãos, igrejas santas. Nós não teremos uma sociedade justa se não tivermos lares bem estruturados. Se não tivermos lares bem focados e estabelecidos, cada um cumprindo o seu papel. Porém, os relacionamentos familiares, nos dias de hoje, passam por uma grande crise. As famílias passam por uma grande crise, onde o índice de divórcio em alguns países chega até 50%. Eu me lembro da cena do filme A Jornada, não sei aqui quem já viu aquele filme, que um teólogo lá do século XIX, ele inventa uma máquina do tempo e viaja e chega até os anos 2000. E lá na época dele, lá no século XIX, anos de 1800 mais ou menos, o índice de divórcio era de 1 para cada 5 casamentos. E quando ele chega aqui nos anos de 2000, ele descobre que a cada 2 casamentos acabam em divórcio. Ou seja, 50% dos casamentos acabam em divórcio. Lá na época dele, 1 a cada 5 já era um motivo de grande tristeza, de grande lamento para ele. Mas quando ele chega aqui nos anos de 2000 e descobre que 50% dos casamentos acabam em divórcio, isso é de grande tristeza para ele. Ele fica muito espantado com isso, porque ele entende como que com o passar do tempo, Satanás tem atacado a família.
Porque Satanás sabe que se ele conseguir desestruturar a família, se ele conseguir acabar com os seus valores, invertendo aí os papéis, né, de marido, de mulher, colocando pais contra filhos, filhos contra pais, se Satanás conseguir fazer isso, ele vai acabar com a família. E ele acabando com a família, consequentemente, ele vai acabar com a sociedade e vai acabar com a igreja. Então, esse é o propósito de Satanás, acabar com as famílias, porque Satanás sabe que as famílias são a base de toda a sociedade. Por isso, irmãos, que nós devemos nos atentar para os ensinamentos preciosos que Paulo está nos dando aqui e aplicar o evangelho na nossa casa, no nosso lar, porque a sociedade é um espelho da família. Assim como está a família, assim estará a sociedade e, consequentemente, assim estará a igreja. E como nós temos um lema aqui da nossa igreja, né? Famílias fortes igual igrejas fortes. Mas para isso, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã é: para que serve o casamento? Para que serve o casamento? Por que nós nos casamos? Porque cada vez mais existem pessoas que estão se casando por motivos errados. As pessoas, né, dentre muitos motivos pelas quais as pessoas se casam, muitas delas dizem: eu quero me casar para ser feliz. Eu quero me casar para me sentir completo. Eu quero me casar porque eu vejo no meu cônjuge, no outro, a esperança de viver, a esperança de ser feliz. Ou às vezes eles pensam que, eu quero me casar para ter uma vida sexual mais ativa. Ou então eles dizem, eu quero me casar para poder sair da casa dos meus pais, porque eles estão querendo fugir de problemas familiares que existem nesses lares. Então as pessoas cada vez mais estão casando por motivações erradas, achando que no cônjuge ele terá essa alegria, no cônjuge ele terá essa motivação para viver. E as pessoas, né, casam por isso e fogem, né, dos problemas familiares no seu lar. E muito logo, né, não demora muito, às vezes no primeiro ano de casamento, ou às vezes até antes, nos seus primeiros meses, e até mesmo, às vezes até nas primeiras semanas, elas descobrem que o casamento não era todo aquele conto de fadas que ela imaginava. Elas descobrem que os motivos pelos quais elas casaram foram todos frustrados. Então as pessoas casam por esses motivos errados, irmãos. Quando Paulo escreve para Efésios, que é uma carta, né, correlata, quase uma carta irmã gêmea, podemos dizer assim, dessa carta de Colossenses, e eu peço aos irmãos que abram comigo aí agora suas Bíblias, lá em Efésios, no capítulo 5, e deixe sua Bíblia aí marcada nesse capítulo, porque nós vamos recorrer a muito, né, nesse texto ainda. Então, lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 31, Paulo diz assim, acompanhem comigo aí a leitura da palavra de Deus. 5, a partir do verso 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, primeiramente, irmãos, o que é esse mistério profundo a qual Paulo está se referindo aqui? Mistério, no Novo Testamento, não é como nós vemos aí em algumas igrejas que dizem, né, é mistério, irmãos, isso é mistério, e colocam, né, uma coisa, como é um mistério, né? Não, irmãos, esse mistério que Paulo está falando aqui, mistério no Novo Testamento, era algo que antes estava oculto, era algo que antes estava encoberto, mas que agora em Cristo foi revelado. Era algo que estava encoberto, mas agora foi descoberto. Então, qual é o mistério que Paulo está falando aqui? O mistério é o casamento, ou o que ele representa. Paulo diz aí, por essa razão, destaquei para vocês aqui, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E depois ele continua dizendo, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Verso 33. Portanto, ou seja, o portanto aqui é aquela cláusula, né, que fala que é uma conclusão do pensamento que ele veio desenvolvendo até agora. Então, portanto, como uma revelação desse mistério que ele acabou de dizer, portanto, cada um de vocês também
ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que esse mistério, que antes estava oculto, mas que agora em Cristo foi revelado, é que o casamento existe para servir como um reflexo. O casamento existe para servir como um espelho do relacionamento entre Cristo e a igreja. Foi para isso que Deus estabeleceu e criou o casamento. Não para que você fosse feliz, não para que você se sentisse completo, mas não para que você buscasse essa felicidade no seu cônjuge, ou ainda para tentar fugir, né, dos problemas da casa dos seus pais. Não, meus irmãos, Deus criou o casamento para que você possa testemunhar para o mundo, para que o seu casamento possa ser um espelho para o mundo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso que a Bíblia trata Jesus como o noivo e a sua igreja como a noiva. E no texto que nós estamos diante dele nessa manhã, no qual do Colossenses 18, Paulo então começa falando com as mulheres. E o texto então diz aí, né? Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Bem, irmãos, nós sabemos que toda a ordem que Paulo nos dá, todo o imperativo que Paulo nos dá, ele não está, melhor dizendo, baseado, ou ele não está fundamentado num mero moralismo, num mero legalismo, né, como fazem os judaizantes, como fazem, né, os legalistas. Porque eles dizem apenas, façam isso, façam aquilo, ou deixem de fazer isso, deixem de fazer aquilo, mas tudo isso que eles ordenam está apenas baseado nas regras que eles próprios criaram, e não no glorioso evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas, como eu falei no início, Paulo ele começa as suas cartas falando a respeito dos indicativos do evangelho. Paulo ele começa as suas cartas estabelecendo a doutrina do evangelho, que foram, né, os capítulos 1 e 2. E lembrem-se, irmãos, que todo imperativo, toda ordem que Paulo nos dá, ele está baseado no indicativo. Por quem nós somos, agora nós fazemos. Nós somos cristãos, então por isso nós fazemos. Então, todo imperativo está baseado num indicativo. Ou seja, está fundamentado no próprio evangelho. Então, todos esses imperativos que Paulo nos ordena, que foram o que nós vimos, né, no início do capítulo 3, sejam santos, amem uns aos outros, sejam bondosos, sejam pacientes, e todos esses imperativos que nós lemos ali, todas essas coisas estão fundamentadas no glorioso evangelho de Jesus Cristo, daquilo que nós somos em Cristo, indicando que, por nós agora estarmos em Cristo, nós somos cristãos. Então, por isso, nós devemos fazer todas essas coisas. Isso quer dizer que agora o estar em Cristo exige uma aplicação prática. Isso quer dizer que o estar em Cristo desemboca numa ação prática. E no casamento, que é o tema desse texto que nós estamos lendo hoje, no casamento, no lar, para vocês mulheres, isso significa serem submissas aos seus maridos, como quem está no Senhor. Ou seja, ele indica, mulheres, vocês estão em Cristo, então sejam submissas ao seu Senhor. O problema, irmãos, é que por conta de movimentos como o feminismo, a submissão feminina, ela tem sido entendida de uma forma completamente equivocada. Ela tem sido entendida de uma forma completamente distorcida dos padrões bíblicos. E daí eu pergunto para vocês, mulheres aqui, que imagem vem à sua mente? O que passa no seu coração quando você ouve essa palavra submissão? O que você pensa sobre isso? Será que você torce o nariz, engole seco e diz, essa passagem das Escrituras, se eu pudesse, eu arrancava ela daqui? Ou talvez você tenta aí racionalizar o texto, dizendo, né, não, essa passagem não se aplica mais aos dias de hoje, porque lá no tempo de Paulo, os homens eram muito machistas. Por isso que está dizendo aqui que as mulheres devem se submeter aos seus maridos, mas hoje não. Hoje não é mais assim, hoje os tempos são outros. Ou talvez você tenta até achar uma solução para o problema, dizendo que é um erro de tradução,
que não foi essa palavra que Paulo quis usar ali no original. Não estava dizendo submissa, Paulo não queria dizer isso. Não, minhas irmãs, eu sinto muito dizer que é exatamente essa palavra que Paulo está usando, falando para as mulheres serem submissas, se submeterem aos seus maridos. E ele está realmente tratando da submissão feminina. E ele não está aqui nem um pouco sendo machista por estar falando isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso, de tratar sobre a submissão, é o que a submissão não significa. Então, em primeiro lugar, irmão, submissão feminina não significa que uma mulher é inferior ao homem. Submissão feminina não significa inferioridade da mulher. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que entende que quando uma pessoa se submete a outra, essa pessoa que se submete, ela é inferior a outra pessoa. Isso é o pensamento comum da sociedade. E por isso, quando diz submissão feminina, as pessoas entendem que a mulher é inferior ao homem. Mas submissão feminina não significa que o homem é superior às mulheres. E é por isso que as feministas vão à loucura, porque elas dizem que a Bíblia é machista. Elas dizem que a Bíblia está desvalorizando, a Bíblia está rebaixando as mulheres. E não tem nada disso no texto, meus irmãos. Pelo contrário, a Bíblia, em momento nenhum, ela se refere à mulher como sendo inferior ao homem. Muito pelo contrário, já no primeiro livro da Bíblia, na primeira página da Bíblia, no primeiro capítulo, lá em Gênesis 1, 27, a Bíblia diz assim: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, homem e mulher foram criados ambos à imagem e semelhança de Deus. E por isso ambos possuem a mesma dignidade. Ambos possuem o mesmo valor. A diferença, portanto, entre homens e mulher não é uma diferença de valor, não é uma diferença de dignidade, é apenas uma diferença funcional. O que é isso? Homens e mulheres têm funções diferentes. O homem foi chamado para uma coisa, a mulher foi chamada para outra. Assim como tudo na sociedade, assim como é na nossa igreja. Cada um aqui tem uma função diferente. E não quer dizer que o pastor, por ter a função de ser pastor, ele é mais importante do que a função da irmã que dá aula da EBD, da função dos irmãos que vêm tocar. Todos nós fazemos parte da mesma missão. E nós vamos entender o que é isso, o que é submissão, que é estar debaixo, alinhado da mesma missão. Então, homens e mulheres são iguais em dignidade. Ou seja, que eles foram criados para funções diferentes, mas cada um possui um dever peculiar. Cada um possui uma função específica. Ambos foram criados igualmente à imagem de Deus. É aquilo que nós chamamos de a imago Dei. Tanto homem e mulher foram criados à imago Dei. Em segundo lugar, o que submissão não significa? Submissão, irmãos, não é uma palavra ou uma ideia que foi criada pelos homens para poder justificar o machismo ou a imposição dos homens sobre a mulher. Para poder dizer que o homem deve dominar sobre a mulher, para dizer que a mulher deve ser inferior ao homem, né, e enfiar ali goela abaixo da mulher, que você é submissa, você tem que me obedecer. Não, irmãos, o conceito de submissão é algo que existe desde a eternidade. O conceito de submissão é algo que existe eternamente em Deus. Deus, que é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vivem eternamente em submissão. Deus Filho se submetendo a Deus Pai. Deus Espírito Santo se submetendo a Deus Filho e a Deus Pai. E assim, mutuamente, eles se submetem uns aos outros. Eles se submetem entre si. E isso, de maneira nenhuma, quer dizer que haja uma hierarquia entre eles. Deus Filho não é inferior a Deus Pai. Deus Espírito Santo não é inferior a Deus Filho e a Deus Pai. Mas quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse que era preciso que ele cumprisse a vontade de Deus Pai. Ou seja, ele estava se submetendo à vontade de Deus Pai. Deus Pai
O próprio Deus, o Deus Pai, ele envia o seu Filho Jesus. E Jesus, então, se submete à vontade de seu Pai e lhe obedece. Agora eu pergunto, isso faz de Jesus menos Deus? Não. Isso diminui a dignidade de Jesus? Não, meus irmãos. Então percebam que submissão é um conceito que existe eternamente em Deus. E que isso não está ligado a valor, não está ligado à dignidade. Não é, portanto, um aspecto ou um conceito criado pelos homens. Em terceiro lugar, submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. E isso é muito importante, irmãos, né, a gente falar, porque muitas vezes nós pensamos que submissão é algo exclusivo da mulher. Nós pensamos que somente a mulher deve ser submissa e que nós, homens, não temos essa responsabilidade. Não, meus irmãos. Todo cristão, todos nós, estamos debaixo de uma submissão. Vamos novamente lá para o texto de Efésios, o texto correlato que nós estamos lendo nessa manhã. Agora, a partir do verso 21, Paulo diz assim. Então, Efésios capítulo 5, 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, irmãos, todos os cristãos, homem e mulher, todos nós estamos debaixo dessa ordem de nos submetermos uns aos outros. Homens se submetem às suas esposas quando a amam incondicionalmente, como Cristo amou a igreja. Filhos se submetem a seus pais quando lhes obedecem. E assim, essa submissão é chamada de submissão mútua. Todos nós nos submetendo uns aos outros, porque todos nós devemos submissão ao nosso Senhor, como o texto diz. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Todos nós devemos submissão. Essa foi a ordem que o próprio Senhor Jesus nos deu. Agora, é importante notar aqui, minhas irmãs, o que Paulo está dizendo aqui. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Ou seja, a mulher é sujeita somente ao seu marido. A Bíblia não quer de maneira nenhuma dizer que toda mulher deve se submeter a qualquer homem. Não, aqui Paulo está falando, lembre-se, Paulo está tratando da vida comum no lar. Ele está tratando do relacionamento entre homem e mulher. Está dizendo à mulher, mulher, seja submissa ou sujeite-se cada uma ao seu marido. Então a mulher deve ser submissa somente ao seu marido. Mas sabe de onde vem, irmã, a sua dificuldade de se submeter ao seu marido? Sabe de onde vem essa dificuldade de falar, eu tenho que me submeter a ele? Não é porque o seu marido é um frouxo, não é porque o seu marido é um banana, porque ele não toma as decisões do lar, não é porque ele não tem atitude, não é porque ele não te ama, não é porque ele não educa os filhos. A sua dificuldade em se submeter vem de você mesmo, vem do seu coração pecaminoso. E isso é fruto da queda. Isso faz parte do seu ser, faz parte do seu DNA. Faz parte do seu ser querer tomar a frente quando ele não assume o papel dele. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, em seus comentários sobre essa passagem, ele narrou um fato de que as mulheres se queixavam muito de que era muito difícil para elas se submeterem a seus maridos, porque elas eram muito mais inteligentes, muito mais cultas do que os seus maridos. Elas haviam muitas vezes feito muito mais curso do que seus maridos, tinham muito mais diplomas que seus maridos, então, consequentemente, elas eram mais cultas, elas eram mais inteligentes, e isso era uma grande dificuldade para elas, de se submeterem aos seus maridos. E ele conta uma história muito interessante, que quando ele pastoreava uma igreja lá na Inglaterra, ele tinha o hábito de ir visitar os membros. E ele foi visitar um casal, e logo que ele chegou na casa, ele percebeu a diferença entre o homem e a mulher. O homem era, sim, um rapaz talentoso, um rapaz inteligente, mas a mulher excedia ele em tudo. A mulher ela tinha um
um temperamento vivo, inteligente, ela se expressava muito bem, ela tinha clareza nas suas ideias, ela brilhava como o sol, e o cara apagadinho, ele era quietinho na dele, e a mulher, aquele fogo, aquela inteligência toda. Mas o que o senhor Lloyd Jones notou é que aquela mulher sábia sabia o lugar dela. E não só isso, ela sempre fazia com que a última palavra fosse do marido. Ela praticamente colocava as respostas na boca dele. Ela fazia com que ele se sentisse o dono da casa. Ela fazia com que ele se sentisse o rei daquele local e que governasse, embora ela mesma estava por trás ali, fazendo com que tudo que ele dissesse tivesse ali o dedinho dela. Mas ela sabia o lugar dela, que ela sabia que ela deveria se submeter a aquele homem e fazer com que ele se sentisse o dono da casa. E o que mais impressionou o Dr. Lloyd Jones não foi, então, a cultura ou a inteligência daquela mulher, mas sim a sua obediência às Escrituras. Porque ela permitia que seu marido, mesmo inferior a ela, em dons, em talentos, em inteligência, ela permitia que ele governasse a casa, que ele tomasse a frente das coisas. E é o mesmo que acontece lá em casa. A Pri, muito superior a mim. E eu lembro quando eu e a Pri começamos a namorar, eu tinha medo de orar perto da Priscila. Porque a Priscila, né, mais velha do que eu, filha de pastor, já tinha feito seminário, trabalhava com evangelismo, pregava na cadeia para os malucos. E eu, morto nas calças, teimoso, tremendo nas bases, sem atitude nenhuma. Eu ficava sem saber o que fazer. Mas teve uma hora em que a Priscila falou: vai, meu filho, acorda, é você que é o homem da casa. É você que tem que tomar a direção, toma a frente, seja o líder. E isso realmente me fez crescer muito, irmãos. E isso, debaixo de muita oração. E eu lembro a primeira vez que eu subi no púlpito para pregar, foi lá na igreja, lá no Bola Verde, lá em Randa, onde que a gente alugava. E eu estou vendo a Priscila lá no fundo, lá no cantinho, lá, chorando. Depois, acabou o culto, eu cheguei para ela e perguntei: Melina, o que foi que você estava chorando? Você não sabe o tanto que eu orei a Deus para que isso acontecesse. Então, mulheres, não é pelo fato de seu marido não ser o líder do lar, não é pelo fato de seu marido não ter essa atitude que você deve tomar o lugar dele. Não é pelo fato de ele não fazer e não exercer o lugar dele que você deve governá-lo. Não foi para isso que Deus te chamou. Você não foi chamada para governá-lo, mas sim o seu papel deve ser uma auxiliadora idônea. O seu papel é de auxiliar o seu marido a cumprir o papel dele. Todos estão alinhados na mesma missão. O seu papel é de ser essa auxiliadora capaz de ajudar o seu marido a exercer o papel dele enquanto você é submissa a ele. E ser submissa, irmãos, significa, então, como eu falei, estar debaixo da mesma missão. Não é que seu marido tem uma missão muito grande e você é uma missãozinha pequena. Não, todos estão debaixo da mesma missão, como eu falei, como nós lemos aqui, a missão que Cristo nos deu. Então, homens e mulheres estão alinhados debaixo da mesma missão. E você deve ajudá-lo a ser o cabeça, a ser o líder do seu lar. Mas como pode fazer isso? Então agora nós passaremos a ver o que é submissão. Até agora nós vimos o que não é submissão. Mas a partir de agora eu quero tratar com vocês o que é submissão. Submissão é orar e interceder pelo seu marido. Então, irmã, ore pelo seu marido. Peça a Deus que o capacite a cumprir o papel dele no lar. Dê a ele bons conselhos. Isso é ser uma auxiliadora idônea. Porque muitas vezes vocês veem a situação de uma forma diferente. Muitas vezes vocês enxergam coisas que nós não enxergamos. Então dê a ele bons conselhos. Pode ser que na hora a gente fique um pouco orgulhoso de não querer ouvir, mas depois a gente vai pensar e falar assim: não é que ela tinha razão. Mas não tome a frente, não queira decidir. Ore para que Deus dê a ele a capacidade de entender aquilo.
Não siga pelo caminho de pensar que é melhor você tomar a rédea da situação, né? Porque se eu não fizer, ele não vai fazer. Ore pelo seu marido. Isso é ser submissa, nunca tomando a frente dele, mas o ajudando a cumprir o papel que Deus também designou a ele, que nós vamos ver numa próxima oportunidade qual é o papel do homem. O que é submissão? Submissão é um ato de amor. A submissão feminina é um ato de amor ao seu marido, porque vocês amam a Deus, porque vocês, mulheres, amam a Deus, então vocês, por conta desse amor a Deus, vocês se submetem ao seu marido. Isso é uma ordem dada, é um mandamento dado pelo nosso Deus. E como nós temos aprendido aqui com o pastor Glauber, né, sobretudo na última mensagem, que quem ama a Deus obedece, guarda os seus mandamentos. Este é uma verdadeira algo que a gente pode demonstrar como a gente ama a Deus, obedecendo os seus mandamentos. E como eu falei, no casamento, para vocês mulheres, esse mandamento é: sejam submissas ao seu marido. Então deve ser um ato de amor. A palavra de Deus está dando uma ordem a vocês mulheres: sejam submissas a seus maridos. Assim vocês provam que amam a Deus. Mais uma vez, o texto correlato de Efésios 5, a partir do 22 até o 24, diz assim, 5, 22, 24. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. A mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja está submissa ao Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, irmãos, o casamento é um reflexo, deve ser um espelho do relacionamento de Cristo com a igreja. E como nós já vimos aqui, até mesmo no livro de Colossenses, Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja deve submissão a Cristo. Então, assim também deve ser espelhado no casamento. O homem deve ser o cabeça, enquanto a mulher se submete a ele. Ser o cabeça, irmãos, traz a ideia de alguém que governa, alguém que toma as decisões, alguém que está à frente. Ser o cabeça, então, está ligado a isso, alguém que toma as decisões, que está à frente. E a igreja, então, se submete ao seu cabeça. Também o homem deve ser o cabeça da mulher, e a mulher deve se submeter a eles. Porque isso é uma prova de amor ao Senhor. Quando o homem governa a sua casa, governa a sua esposa, governa os seus filhos, e nós vamos aqui, numa próxima oportunidade, aprender o que é esse governo. Não é um governo tirano, não é um governo autoritário, mas é um governo em amor, é um governo de um amor sacrificial, a ponto de dar a sua própria vida pela sua esposa, assim como Cristo fez pela igreja. E a mulher, quando se submete ao seu marido, ela também está dando uma prova de amor ao Senhor Jesus. Mais uma, o que é submissão? Submissão é um ato voluntário e espontâneo. Outro ponto que deve ser bem esclarecido, irmãos, é que, prestem atenção nessas palavras, submissão é um ato voluntário e espontâneo. Isso quer dizer, irmãos, que a submissão deve ser algo que parte do coração da mulher. Nós, maridos, não podemos exigir da nossa mulher submissão. Nós não podemos exigir que ela seja submissa a nós. A Bíblia em nenhum momento diz: maridos, façam de tudo para que essas mulheres sejam submissas a vocês. Não, irmãos. É um ato de amor da mulher para com o marido. Infelizmente, muitos homens têm entendido dessa forma, ou fazem de tudo para querer entender dessa forma. Mulher, a Bíblia está dizendo que você deve ser submissa a mim, então me obedeça, faça tudo o que eu mando, me ame. Não, irmãos, a Bíblia diz que deve ser um ato voluntário, é uma ordem direto a elas. É algo que está tratando de Deus com ela. Nós não podemos exigir isso dela, porque, como eu falei no ponto anterior,
A submissão é um ato de amor, é um ato de obediência a Deus. A submissão é uma questão entre ela e Deus, e não compete a nós exigirmos isso dela. E da mesma forma também, mulheres, você não deve pensar, já que tem que amar mesmo, já que eu tenho que ser submissa mesmo, então eu vou ser submissa. E faz por obrigação. Não é essa a forma. A gente não deve fazer isso, irmã. Vocês não devem ser submissas somente por obrigação, porque isso é abominável a Deus. Porque você não deve se submeter ao seu marido somente exteriormente, mas deve também se submeter interiormente. Deve ser um ato que parte de um coração quebrantado. Deve ser algo que parte voluntariamente do seu coração. Porque, mais uma vez, fazendo isso, vocês provam o seu amor a Deus. Fazendo isso, vocês estão louvando, fazendo um ato de louvor a Deus. Não há nada no texto, né, mais um ponto do que é submissão. Submissão é uma ordem dada diretamente pelo próprio Deus. Não há nada no texto, irmãs, que indique ou que pelo menos dê a ideia de que submissão deve ser algo pessoal, algo opcional, desculpe. Não há nada no texto que nos dê essa ideia, ou que indique, talvez seja bom vocês submeterem a seus maridos, mulheres. Não, Paulo está falando, mulheres, sujeite-se cada uma a seus maridos. Não é uma opção, não é uma sugestão de Paulo. Ele não está dizendo, dependendo do dia, né, dependendo de como vocês acordarem, seria muito bom se vocês se submetessem aos seus maridos. Pensem nisso, como seria bom se vocês se submetessem a eles. Não, meus irmãos, minhas irmãs. Paulo está dando aqui uma ordem muito clara e direta. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Se você está em Cristo, se você realmente é uma verdadeira cristã, se você ama a Deus, se você ama a palavra de Deus, então você será submissa ao seu marido. Mas daí talvez você possa querer argumentar, irmão, você diz isso porque você não conhece meu marido. Você diz isso porque você não sabe como é difícil me submeter àquele homem, porque ele não me ama, porque ele não exerce o papel de líder do lar, ele não se entrega por mim como Cristo se entregou pela igreja, então por conta disso eu não vou me submeter a ele. Errado. Porque o fato de alguém errar não te dá o direito de errar também. O fato de alguém errar não te dá carta branca para que você também erre. Então, irmão, você continue fazendo a sua parte. Ore, peça a Deus que o ajude a cumprir o seu papel de homem, mas convenha você permanecer fiel a Deus e cumprir os seus deveres, sendo submissa a Ele. Porque todos nós, um dia, prestaremos conta diante de Deus, daquilo que Deus exige de cada um de nós. Então o homem também prestará contas diante de Deus do porquê ele não amou a mulher, do porquê ele não governou a sua casa, mas você continue firme, continue fazendo o seu papel. Ame ao seu marido, se submeta, ore por ele. Por isso, e aqui, fica a dica aí para as meninas, aqui na igreja nós não temos muitas mulheres, na verdade nenhuma, mulheres solteiras, tem as meninas jovens. Então fica a dica para as meninas jovens, escolham bem com quem você irá casar. Porque se você escolher alguém que verdadeiramente ama a Deus, vai ser muito mais fácil ele amar você, porque o amor dele por você também é um ato de louvor a Deus. Então, consequentemente, é muito mais fácil você se submeter a quem te ama. E da parte dele, é muito mais fácil ele amar a quem se submete. Então, quando as coisas funcionam bem, quando está tudo encaixado, tudo redondinho, as coisas funcionam melhor. Então, escolham bem, meninos e meninas, jovens, com quem vocês irão se casar. E o último slide, irmãos, que eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã, é sobre o limite da submissão. E é preciso acrescentar a tudo isso que nós estamos vendo aqui, que existe um limite para a submissão que é requerida aqui nas Escrituras. E isso é muito importante, irmãos. Mais uma vez, o texto aí que nós estamos lendo de Efésios, esse texto correlato, lá agora no versículo 24, diz assim:
Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. À primeira vista, numa leitura rápida dessa passagem, ela nos dá a impressão de que não há limites para a obediência da mulher, que não há limites para a submissão feminina. Pois da mesma forma como a igreja está em tudo submissa a Cristo, as mulheres também devem estar em tudo submissa aos seus maridos. Mas a questão, irmãos, é que Cristo nunca nos dará nenhuma ordem. Cristo não fará nunca com que a gente faça algo que vá contra a palavra dele. Então é isso que nós devemos pensar. Bom, nós sabemos que, como Paulo diz lá em Romanos 13:1, que toda autoridade que existe, ela existe e foi constituída pelo próprio Deus. E cabe a nós, como cristãos, obedecer a essas autoridades, certo? Porém, esse mandamento de Paulo não significa que nós devemos ser obedientes em tudo aos nossos governantes humanos. A nossa submissão, ela é, em última instância, a Deus. A nossa submissão, ela é, em última análise, uma submissão a Deus. Então, se alguma autoridade, se alguém te manda fazer algo que vá contra a palavra de Deus, cabe a você não obedecer. Como nós vemos vários exemplos na Bíblia, como os amigos de Daniel, lá na Babilônia, que deviam se prostrar diante da imagem do rei, como várias, as mulheres lá do Egito, que deviam ter que matar lá os seus filhos, lá, mas e colocou o neném lá na cesta. Então, todos nós devemos nos submeter primeiramente a Deus. Essa é a nossa submissão maior. Como um exemplo também dos apóstolos em Atos, no capítulo 5, do verso 27 a 29, que diz assim: tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sacerdote, que lhes disse: temos ordens expressas a vocês para que não ensinem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina, com a sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então é isso que nós devemos ter. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso que nós devemos ter em nossa mente. Então também, mulheres, qual é o limite, então, da sua submissão ao seu marido? O limite é o pecado. A esposa não deve permitir que o marido a leve a pecar. Sua submissão ao marido não significa obedecer naquilo que for contrário à palavra de Deus. Se o seu marido, por acaso, desejar que você faça algo ilícito ou algo imoral, você tem por obrigação não obedecê-lo. Esse é o limite da submissão, porque nós estamos debaixo da submissão de Deus. Como o texto, o nosso texto aqui de Colossenses 3,18 diz: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. É como essa imagem aí desse guarda-chuva que nós estamos vendo. Quando está desse jeito, quando tudo está alinhado, tudo está certo, tudo vai bem. Todos devem estar alinhados debaixo da submissão de Cristo. E lembrem-se, submissão é estar alinhados todos debaixo da mesma missão. Então, se por acaso o marido sai debaixo dessa submissão, convém a você, mulher, que continue debaixo da submissão de Cristo. Você não deve desalinhar dessa submissão junto com seu marido. Você deve, primeiramente, se submeter a Cristo. Convém, então, a você, mulher, que permaneça debaixo da autoridade e da submissão de Cristo. Para concluirmos, irmãos, Cristo será exaltado no seu lar quando você, de fato, mulher, se submeter ao seu marido. Eu não sei como está o seu lar, eu não sei como está o seu casamento, o seu relacionamento, e tampouco sei como está o seu coração. O que eu sei, irmãos, é que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para restaurar, para restabelecer lares e restaurar famílias
a imagem de Deus. Note, irmãs, que o que eu estou falando aqui é que o Espírito Santo usa a palavra de Deus. É a palavra de Deus e tão somente ela que você precisa para que a sua família se conforme à vontade de Deus. Você não precisa de métodos mirabolantes, daquelas instruções de coaches, 10 passos para alcançar a glória no casamento. Faça isso e aquilo e a sua vida será próspera, o seu casamento será feliz. Não, você precisa da palavra de Deus. O que você precisa é dedicar tempo à palavra de Deus. O que você precisa é dedicar a sua vida em conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida e se submeter a ela. E mais uma vez eu repito, no casamento, o mandamento de Deus para você, mulher, é se submeta ao seu marido. Essa é a vontade de Deus. Mas faça isso, irmã, na dependência do Espírito Santo. Faça isso reconhecendo que, se depender de você, você não vai conseguir fazer. Porque é da sua natureza querer ir contra a vontade do seu marido. É da sua natureza, faz parte do seu DNA, querer tomar frente. Então, se submeta ao seu marido na dependência do Espírito Santo. Peça a Ele que capacite você a ser submissa ao seu marido e ore que o seu marido, se assim ele não estiver sendo, para que ele seja o homem que você tem prazer em falar, eu me submeto a esse homem, porque ele me ama como Cristo ama a igreja. Então, se isso acontecer, Cristo será glorificado nos nossos lares e nós poderemos então testemunhar para o mundo que o nosso casamento reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Amém, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos mais uma vez.